Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem incrível que é Ezequiel 28 e na profecia contra o rei de Tiro. O nosso objetivo aqui é usar essa passagem tão forte para entender a verdadeira natureza do orgulho e como ela bate de frente com a soberania absoluta de Deus. E para começar, já deixo uma pergunta que, olha, é o centro de tudo. Será que a perfeição pode levar à destruição? Parece um contrassenso, né? Mas é exatamente isso que essa profecia vai explorar. E a resposta nos mostra a origem do próprio pecado. Para a gente entender essa história, a gente precisa sacar que o orgulho, aqui nessa profecia, tem duas faces. É como se a mensagem de Ezequiel tivesse duas camadas. E é isso que a gente vai desvendar agora. Primeiro vamos entender o cenário. Tiro não era uma cidadezinha qualquer. Era uma verdadeira superpotência comercial da antiguidade, uma ilha-fortaleza que todo mundo achava que era impossível de ser conquistada. E toda essa riqueza, toda essa segurança alimentaram um orgulho tão, mas tão grande no seu governante que ele começou a se achar um deus. E agora, atenção, porque aqui está a chave para entender a profecia toda. Ezequiel está falando com o príncipe de Tiro, um líder humano de carne e osso. Só que a linguagem que ele usa, nossa, é tão grandiosa, tão cósmica, que fica muito claro que ele aponta para algo muito além. Uma entidade celestial que caiu, o tal rei de Tiro, que a gente entende como um símbolo de Lúcifer antes da queda. Então, vamos focar um pouco nessa figura celestial. Vamos dar uma olhada na perfeição original dele, no estado em que ele foi criado, muito antes de qualquer maldade ser encontrada nele. O texto diz assim, olha que forte. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Percebe a intensidade disso? Não tem como essa descrição ser para um ser humano. É como um selo de perfeição absoluta, uma verdadeira obra-prima da criação de Deus. E essa perfeição toda é descrita de um jeito, uau, brilhante. A passagem fala que ele era coberto de pedras preciosas. Cada uma delas, sárdio, topázio, diamante, tudo isso simbolizava a glória e o status elevadíssimo que ele tinha lá no Éden, Jardim de Deus. Ele não era só bonito, ele era um reflexo da glória do seu próprio Criador. Mas é aqui que a gente chega no grande mistério. O texto afirma, perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Isso é fundamental. Mostra que Deus não criou um ser mau. Ele criou um ser perfeito, com liberdade de escolha. A maldade não foi criada por Deus. Ela foi achada, ou seja, ela surgiu como resultado de uma escolha, de uma rebelião que veio de dentro para fora. Bom, vamos avançar para entender como essa perfeição toda, essa sabedoria, acabou se corrompendo por dentro, transformando um presente de Deus em uma ferramenta de arrogância. O processo foi bem claro. Primeiro, o foco dele se virou para si mesmo, para o seu comércio, para o seu brilho. A criatura começou a se auto-admirar. E isso gerou o que o texto chama de violência interior, um coração cheio de autossuficiência. Daí, como consequência, a sabedoria dele, que era um dom, se corrompeu. E no fim, o pecado, a rebelião aberta contra o Criador, aconteceu. Para simplificar, a analogia é a seguinte. Imagine uma obra de arte perfeita, uma pintura magnífica. Agora imagine essa pintura olhando para si mesma e se declarando a pintora. É exatamente isso. É a criatura tentando roubar o lugar, a posição e, principalmente, a glória que pertence só ao Criador. E por que isso é tão sério? Porque ataca diretamente a ideia da alteridade divina. A santidade de Deus quer dizer que ele é totalmente outro. Ele é transcendente, infinitamente separado e acima da sua criação. O orgulho, então, é essa tentativa louca de apagar essa linha, de colocar a criatura no mesmo nível do Criador. E é claro que uma rebelião desse tamanho não ia ficar sem resposta, né? Então vamos ver agora qual foi a consequência direta e terrível dessa soberba: a expulsão. A sentença de Deus é definitiva e cheia de ironia. Eu te lançarei profanado fora do monte de Deus. Pensa só, o querubim protetor, aquele que deveria guardar a santidade, é expulso como algo sujo, profano. É uma queda vertiginosa da posição mais alta de honra para a desgraça mais profunda. E tem um detalhe aqui que é crucial. A destruição não foi só um castigo que veio de fora. O texto diz que um fogo saiu de dentro do próprio querubim para consumi-lo. Isso mostra de um jeito incrível que o pecado já carrega dentro dele a semente da sua própria destruição. A corrupção interna, mais cedo ou mais tarde, leva ao colapso total.
Certo. Mas o que essa história antiga sobre um rei e um anjo tem a ver com a gente hoje? Absolutamente tudo. Vamos ver como essa batalha entre orgulho e humildade continua sendo o grande desafio da nossa vida. E aqui a gente vê o contraste definitivo. De um lado, o querubim, sendo uma criatura, quis ser Deus. O orgulho o levou à queda. Do outro lado, Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e se tornou servo. A humildade o levou à exaltação e nos trouxe salvação. São os dois caminhos opostos, não tem meio termo. E como esse mesmo orgulho aparece hoje em dia? Nas nossas conquistas, o sucesso na carreira, um diploma, a influência que a gente tem nas redes sociais, nossos talentos, os bens que a gente acumula, qualquer uma dessas coisas, se a gente não vigiar, pode virar o combustível para aquela mesma arrogância que nos afasta de Deus. Então, o ponto central, a lição para nós, é um chamado para vigiar o nosso coração constantemente. É a necessidade de um arrependimento contínuo e de lembrar sempre, sempre desta verdade. A gente não tem nada que não tenha recebido de graça. Tudo que somos e tudo que temos é um presente da graça de Deus. E no fim de tudo, a profecia termina com essa declaração de autoridade absoluta. Eu o falei, diz o Senhor Deus. A palavra final, a soberania, a glória, tudo pertence somente a Ele. Ontem, hoje e para todo sempre. Se esta análise profunda da Palavra de Deus falou com você, fica aqui o convite para se inscrever no canal Pastor Antônio Carlos e receber mais estudos como este. E claro, não se esqueça de deixar o seu gostei para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe.